Hoje, Gandra Martins, né? Esse senhor, jurista brasileiro, advogado há 65 anos, deu uma aula de como é ser um advogado para os juízes do STF. Veja o que ele falou a respeito do que está acontecendo no STF e tudo, tudo o que acontece nesse meio. Um assunto que realmente me sensibilizou maneira foi a morte desse pai de família com dois filhos, casado, que estava preso em Pampulha e sofria de diabetes e de hipertensão. A própria Procuradoria-Geral da República tinha pedido para dar prisão domiciliar para que ele pudesse ser tratado. O pedido estava na Suprema Corte desde o mês de setembro. E ele continuou preso e morreu. É, homem sem ficha nenhuma, segundo os jornais, que pai de família com dois filhos, que participou de um quebra-quebra, que era para ser uma mera manifestação política, mas que evidentemente não era golpe de Estado. Eu sou da Academia Paulista de História. A Academia Paulista de História, sempre gostei de história, escrevi livros de história. Nunca vi na história do mundo um golpe de Estado sem armas. Aquele grupo de baderneiros que terminaram uma manifestação política transformaram num quebra-quebra. Jamais poderiam ter dado um golpe de Estado. Pergunto aos meus telespectadores e a 207 milhões de brasileiros: quando no mundo houve um golpe de Estado sem armas? Para derrubar, o Brasil tem um exército de 220 mil soldados, Marinha 55 mil, Aeronáutica 55 mil. As polícias militares são mais ou menos 600 mil. E o grupo que estava lá não tinha nenhuma arma. Seria possível derrubar um governo eleito pelo povo sem armas? É evidente que não era golpe de Estado. Foi um grupo que foi fazer um protesto político e depois transformou aquilo numa baderna. Deveria ter a mesma punição que tiveram aqueles que, do PT e do MST, que invadiram o Congresso Nacional na época em que era presidente da República, presidente Michel Temer, e que foram afastados com baderneiro, mas nunca foram considerados golpistas. Eu tenho a sensação que venderam uma ideia de que grupo desarmado poderia dar um golpe de Estado, prenderam pessoas sem nenhum passado criminal, com folha corrida criminal em branco, e deixaram presos e estão aplicando penas de 17 anos. E um deles, pai de família, com dois filhos, mulher, preso com problemas de saúde, com a Procuradoria-Geral da República pedindo ao Supremo Tribunal Federal que houvesse a libertação dele, como pusesse em prisão domiciliar. E ele morre no mês de novembro, morre com um ataque cardíaco. E isso é natural, a vida humana, o que importa? A meu ver, hoje nós temos um problema no direito que me entristece muito, como advogado. Advogado há 65 anos. O direito do advogado de exercer a sua profissão está sendo reduzido. Quando eu comecei a advogar, eu ainda menino praticamente, sustentava perante o Supremo Tribunal Federal, era recebido pelos próprios ministros em Brasília, em 61, 62, 63, eles estavam recém-instalados em Brasília, tratado com muito respeito por Anne Maguire, Ari Franco, Leomar Balieiro, sendo um advogado, enfim, recém-formado, cuja carreira universitária ia começar só no ano de 64, e era ouvido nas sustentações orais pelos ministros. Hoje, as sessões virtuais, para a condenação de pessoas a 17 anos.
sessões rituais em que o advogado não olha os olhos dos ministros porque manda uma sustentação oral através de um vídeo na esperança de que venham a ouvir, coisa que eu entendo que não deve acontecer.